Olá, prosseguindo com o estudo do livro dos Espíritos de Allan Kardec, na quarta parte deste livro, das Esperanças e Consolações, estamos estudando o capítulo 2 desta quarta parte, das penas e gozos futuros. O tema para este vídeo é Natureza das penas e gozos futuros. Este é o terceiro vídeo que tratamos deste mesmo tema, natureza das penas e gozos futuros. Aqui está tratando das penas da vida após a morte. Quando usa a palavra futuros, está se falando futuros em relação à vida encarnada. Então, está tratando aqui da vida após a morte. Questão 971. É sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros, considerando aqui na vida espiritual, né? Sempre boa, está claro, da parte dos bons espíritos. Os espíritos perversos, esses procuram desviar da senda do bem e do arrependimento os que lhes parecem suscetíveis de se deixarem levar, e que são, muitas vezes, os que eles mesmos arrastaram ao mal durante a vida terrena. Então veja a questão da influência entre os espíritos após a morte. Então, os bons espíritos procuram influenciar a pessoa, outra pessoa desencarnada, para o bem, a influência boa. Mas os perversos não fazem isso. Influenciam de maneira negativa, desviando do bem e do arrependimento, para que aquela pessoa permaneça ali naquele mesmo plano íntimo na vida espiritual após a morte. Questão 971A. Assim, a morte não nos livra da tentação? Resposta: não. Mas a ação dos maus espíritos é sempre menor sobre outros espíritos do que sobre os homens, porque lhes falta o auxílio das paixões materiais. Então veja que informação interessante. Enquanto nós estamos no corpo físico, nós somos submetidos às demandas do corpo físico. Além das nossas propensões íntimas não superadas ainda pela evolução moral e intelectual, o corpo, ele exerce também influência sobre nós, sobre nossas decisões, como pensamentos, sentimentos e emoções. Então, nesse âmbito, influenciados pela ação do corpo, pelas necessidades do corpo, somos mais suscetíveis, como encarnados, a serem influenciados por espíritos desencarnados. Mas no plano espiritual, essas, como diz ali, paixões materiais, elas deixam de existir. Então a influência de um espírito desencarnado sobre outro é menor. Não deixa de existir, mas é menor. Questão 972. Como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, não podendo jogar com as paixões? Paixões são essas influências da matéria, né? As paixões não existem materialmente.
mas existem no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus dão pasto a esses pensamentos, conduzindo suas vítimas aos lugares onde se lhes ofereça o espetáculo daquelas paixões e de tudo o que as possa excitar. Olha o processo de obsessão, vamos chamar assim, de espírito desencarnado sobre espíritos desencarnados. Quando nos desencarnamos, nós carregamos anseios e apegos à satisfação de certas paixões quando encarnados. Se nós não temos o desenvolvimento moral suficiente para superar o arrastamento das paixões enquanto estamos encarnados, carregamos esses pensamentos, não é? Como diz ali, existem as paixões nos pensamentos. Então, exatamente levando este anseio nos pensamentos após a desencarnação, este é o meio pelo qual os maus espíritos induzem a outra pessoa, influenciam a outra pessoa e as escravizam, vamos dizer assim, naquelas paixões, mantendo-as nos planos menos elevados da evolução, no nível da desencarnação. Questão 972. 972A. Mas para que servem essas paixões se já não têm objeto real? Nisso, precisamente, é que lhes está o suplício. A pessoa desencarnou, mas leva no pensamento o anseio de satisfazer paixões que desenvolveu como encarnado. Carrega isso no pensamento para o plano espiritual. Aí é que está. Nisso, precisamente, é que lhes está o suplício. O avarento vê ouro que lhe não é dado possuir. O devasso, orgias que não pode tomar parte. O orgulhoso, honras que lhe causam inveja e de que não pode gozar. Olha a frustração. Carrega esse anseio no pensamento, mas não podem usufruir, porque é da natureza material. Questão 973. Quais os sofrimentos maiores a que os espíritos maus se veem sujeitos? Resposta. Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo o que a sofre teria dificuldade em vos dar delas uma ideia. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensarem que estão condenados sem remissão. A ideia do fogo eterno, não é? Que depois criou-se aqui na Terra certas ideias equivocadas, que são as penas eternas, aquelas coisas. Isso não existe. Mas a pessoa tem este pensamento de que estão condenados sem remissão. Isto é terrível no plano espiritual.
Allan Kardec faz um comentário muito interessante sobre esta discussão. Olha só o que ele fala. Das penas e gozos da alma após a morte, forma o homem ideia mais ou menos elevada conforme o estado de sua inteligência, do seu entendimento sobre o tema, né? Quanto mais ele se desenvolve, tanto mais essa ideia se apura e se escoíma da matéria, se liberta da matéria, não é? Compreende as coisas de um ponto de vista mais racional, deixando de tomar ao pé da letra as imagens de uma linguagem figurada, ensinando-nos que a alma é um ser todo espiritual. A razão mais esclarecida nos diz por isso mesmo que ela não pode ser atingida pelas impressões que apenas sobre a matéria atuam. Não se segue, porém, daí que esteja isenta de sofrimentos, nem que não receba o castigo de suas faltas. Isso mostra a necessidade de a gente estudar a vida espiritual, para que, chegando à vida espiritual, nós tenhamos um entendimento da vida espiritual de maneira mais racional, porque nós já compreendemos isso, estudamos isso. E a doutrina espírita oferece todo esse conjunto de ensinamentos. Continuando, Kardec fala assim: as comunicações espíritas tiveram como resultado mostrar o estado futuro da alma, não mais em teoria, porém na realidade. Põe-nos diante dos olhos todas as peripécias da vida de além-túmulo. Ao mesmo tempo, entretanto, nos-las mostram como consequências perfeitamente lógicas da vida terrestre, e, embora despojadas do aparato fantástico que a imaginação dos homens criou, não são menos pessoais para os que fizeram mau uso de suas faculdades. Infinita é a variedade dessas consequências, mas, em tese geral, pode-se dizer: cada um é punido por aquilo em que pecou. Vou repetir: cada um é punido no plano espiritual após a morte. Cada um é punido por aquilo em que pecou. Pecar, isto é, eu fiz algo que sabia que não devia, mas fiz. Isso é pecado. Assim é que uns o são pela visão incessante do mal que fizeram, outros pelo pesar, pelo temor, pela vergonha, pela dúvida, pelo insulamento, pelas trevas, pela separação dos entes que lhes são caros, etc. Então veja a necessidade. Ao alerta de Allan Kardec, após essas considerações das penas e gozos da vida futura, isto é, após a morte do corpo, que nos leva à necessidade de estudar e compreender, além de nos esforçar na prática do bem. Daí o corolário do ensinamento espírita: fora da caridade não há salvação. O que é a caridade? Aqui estando em benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Isso faz com que nós cheguemos no plano espiritual com uma visão mais descolada da vida material. Estudar para compreender e analisar sob a luz da razão. Razão, ela se exerce sobre o conhecimento da verdade. Adentrando o plano espiritual com o conhecimento da verdade, com a convicção inabalável da sua realidade e praticando o bem, praticando a caridade. Muito bem.
No próximo vídeo, nós prosseguiremos ainda com este tema tão amplo, tão extraordinário, natureza das penas e gozos futuros. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.